20 da tarde, Fofocalizando. Boa tarde, está começando mais um SBT Esporte Mais aqui na tela da TV Tati SBT. Que saudade que eu estava de vocês. Muito obrigado pela sua companhia. Quem assistiu a Hora do Vale agora segue com SBT Esporte Mais. Quem não assistiu, chegou agora, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Hoje é quinta-feira, dia de comentaristas, dia de debate. Hoje tem muito assunto por aqui. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Marina. Sejam muito bem-vindos mais uma vez no nosso programa. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Vamos que vamos. Vamos que vamos. E aí, Marina? Vamos que vamos. São Paulo joga hoje. Joga hoje. Palmeiras jogou ontem, venceu. Vamos começar falando de Palmeiras. Tem muito assunto ainda e depois eu quero falar sobre o Atlético Mineiro, que parece que é proibido ganhar em Belo Horizonte. Então vamos começar aí falando desse jogo de ontem da Libertadores, entre Atlético Mineiro e Palmeiras. O Verdão foi até Minas Gerais e saiu com um bom resultado, mas que poderia ser muito melhor. Vocês já estão acompanhando os lances aí, o gol do Palmeiras. O time criou muito, teve várias oportunidades, mas fez só um 1-0 magro, mas que poderia ser muito mais devido às oportunidades. Fez 1-0 aí com um gol do Rafael Veiga. E eu já jogo a pergunta para vocês dois, começando com a Marina me respondendo. O Palmeiras deixou de matar o confronto nesse jogo de ontem? Eu acho que não. Eu acho que só de ter saído com uma vantagem, mesmo que mínima, já torna muito difícil para o Atlético reverter isso dentro do Allianz Parque. Eu diria que praticamente impossível, dado o histórico também desses dois times que o Palmeiras está sempre levando a melhor. O Arthur, você tem até um fato curioso sobre o Atlético, que você estava comentando antes do programa. Qual que era mesmo? Desde 1992, o Atlético não perdia para um time brasileiro em casa. E está praticamente... Na Libertadores. Em Libertadores? Está praticamente... Libertadores. Quase aí, praticamente, também desde 1992, sem ganhar um jogo. E Felipão, hein? Que fase que está vivendo o Atlético. 10 jogos já. E desde que ele chegou, ele não venceu ainda. Como ressurgir esse Atlético Mineiro, que tem ressurgido times, né, como o Corinthians, mas não encontra o futebol mesmo com bons jogadores no elenco? O que você acha disso aí? Essa mudança de técnicos, de filosofias, uma hora o Cudê, outra hora o Felipão, são mudanças muito bruscas assim, dentro da filosofia de jogo, e acho que isso atrapalha no desempenho dos jogadores. E acho que esse 1-0, por se tratar de Libertadores e fora de casa, não foi magro. Acho que foi um bom resultado e o Palmeiras tem tudo para se consagrar com a vitória no Allianz. O João até falou aqui para mim que é o maior período sem vitórias do Atlético desde 1992. Que difícil. Você acredita, Marina, que esse time do Atlético Mineiro possa, de alguma forma, atrapalhar a vida do Palmeiras na Libertadores, nesse jogo de volta? Eu acho que não dá nenhum sinal disso, não só nesse jogo, como nos outros jogos. Está jogando muito mal. É um time que joga todo espaçado. Não tem uma aproximação, não tem uma ultrapassagem, não tem uma jogada, não tem uma triangulação, não tem nada, tá em frangalhos. Ele voltou. Literalmente o Galo está em frangalhos. Que passe do Galo. O próprio Hulk. Olha aí, olha como é que tá o Galo depois de enfrentar o Palmeiras. Tá difícil pro Galo. Pode falar, Arthur. O próprio Hulk tenta, também não A pergunta que eu tenho pra você. O Hulk é ou não é fake Nery? Brincadeira. É o seguinte, Arthur. O pessoal que tá ligado na internet sabe que eu tô falando, rapaz viralizou falando isso, mas que realmente é muito difícil do Atlético Mineiro esboçar uma reação já para esse próximo jogo. Mas a gente não pode esquecer que é o Felipão. Felipão que eliminou o Palmeiras da Libertadores no ano passado. Mesmo assim, você não confia nesse time? Não. O Palmeiras vai se consagrar ali o classificado. Acho que pouquíssimo provável que o Atlético consiga reverter esse placar no Allianz. Pouquíssimo, ainda mais agora com o Palmeiras voltando a ganhar, Veiga na boa fase. Saiu daquela, teoricamente, crise que tinham, mas que a gente nunca considerou, mas saiu daquele momento turbulento. Saiu daquele momento turbulento. Ontem na coletiva o Abel também foi muito bem, comentando sobre essa turbulência, a pequena turbulência que teve, agora essa retomada, voltando a jogar bem, Veiga voltando aí a marcar, a jogar bem, o Gomes, um monstro, o Murilo, um monstro ali atrás. Então acho que tem tudo para o Palmeiras se classificar. Marina, você acha que falta material humano nesse time do Atlético Mineiro? Como você mesmo gosta de dizer, falta o que falta ali? Eu acho que não falta material humano, os jogadores são muito bons, só acho que talvez pro estilo de jogo que o Felipão gosta, que é uma coisa um pouco mais reativa, eles não jogam dessa maneira. E aí foi o que o Arthur falou, uma mudança muito brusca de filosofia de trabalho, do Cudê era completamente diferente. Aí ao invés deles irem buscar um técnico com algo um pouco mais parecido para dar uma certa continuidade, não.
deram uma mudança completa e não está dando certo. Você vê o Veiga com essa chance clara de gol, né? Poderia ter feito aí ampliado pro Verdão, chegou na cara do Everson e não conseguiu converter, poderia facilmente ter saído com 3-0 desse jogo. Aquela bola na trave, né? Bola na trave. Não, o Palmeiras criou muito. Eu imagino o torcedor do Atlético Mineiro assistindo o jogo o desespero, porque não viu o time criar, não viu o time finalizar, não viu o time produzir absolutamente nada. É muito E difícil. você vê um time apático dentro de casa. exatamente. Apático. Sem criação, sem Quantas vontade. mil Apático. pessoas... Uma coisa inadmissível dentro de casa jogar desse jeito. Não, um é time como o Galo, o inadmissível mesmo. Felipão, que é o que você falou, é um treinador reativo, que gosta né, de colocar essa pressão. Não sei o que está acontecendo com o Galo. Muito difícil reverter esse placar no Allianz. Muito difícil. Pelo assim, difícil. 1-0, como você falou, é um placar mínimo, mas que dá vantagem principalmente pela forma que tem jogado o futebol Atlético Mineiro. Sim. O que talvez seja diferente um placar mínimo do que a gente pode esperar do Corinthians e São Paulo no dia 16. Com Porque eu acho que o certeza. confronto chega um pouco mais equilibrado. Sim, Por com mais que o certeza. São Paulo está se reforçando bastante com a chegada do Lucas, do Rames Rodrigues, mas ainda assim eu acredito que vai ser um jogo mais equilibrado do que esse, que pra mim também, na minha opinião, e eu concordo com vocês, o Verdão já passou, já se classificou. E aqui no Allianz, segura. O Palmeiras fez um primeiro gol ali no começo do jogo, vai ser muito difícil o Galo se segurar ou tentar qualquer tipo de reação. Então vamos ver o que o Abel Ferreira falou depois do jogo e elogiou o gramado tão criticado do Mineirão. Vamos ver. Em primeiro lugar, falar do ambiente espetacular. Eu gosto de jogar com estádios cheios. Em segundo lugar, falar do esforço que fizeram. Foi a primeira vez desde que estou aqui no Brasil que este gramado estava mais ou menos, que é uma coisa que dá um pouco de importância, mas que faz toda a diferença para que o espetáculo possa ser melhor. Terceiro aos meus jogadores, porque tivemos calma, tivemos tranquilidade, fomos competitivos. A primeira parte muito bem jogada, com as dinâmicas muito bem feitas. Em casa de um adversário super poderoso. Estamos a meio ainda de uma eliminatória. Na segunda parte, o nosso adversário empurrou-nos um bocadinho mais para trás, normal, tinha que reagir, tinha que ir atrás do resultado. E acho que, sinceramente, nesta primeira etapa, nesta primeira fase, eu acho que o resultado acaba por ser justo. Como te disse, estamos a meio e agora vamos discutir o segundo jogo em nossa casa. Elogiou, mas nem tanto. Elogiou, fez aquele mais ou menos, aquela meia culpa. Mas mais ou menos ali já é alguma coisa. Já ajuda, né? Já ajuda. Com certeza. O João falou que tá tendo mais show lá na arena do que espetáculo do Mineirão, do que dentro do futebol, que era o esperado. Bom, e agora eu trago uma polêmica, música de polêmica, Lucão. Essa hora, a gente gosta de debater com vocês, porque claro que ia render esse assunto hoje, depois do que aconteceu no jogo de hoje, e a gente tá aqui para conversar, debater, discordar de opinião e tá tudo certo. Então já vai aparecer o WhatsApp aqui na tela para você participar comigo, principalmente sobre esse assunto. Manda lá sua mensagem através do nosso WhatsApp 12997524005, porque eu quero saber a sua opinião e a opinião de vocês sobre esse assunto. Ontem, quem assistiu o jogo viu o Rafael Veiga na comemoração. O que ele fez? Olha aí. Deu uma voadora na bandeirinha. E diferente do Luciano, não levou cartão amarelo. Mas a foto é muito parecida. E eu já vou direcionar a Marina essa pergunta. O que aconteceu de diferente para o Luciano ter levado o cartão amarelo e o Veiga não? Não sei se o fato da torcida estar mais próxima, A pergunta tem que pensar, hein? A voadora do Veiga é um pouquinho A mais torcida discreta, do Atlético é uma pouquinho torcida mais amiga discreta. da torcida do Palmeiras. Tem isso, é verdade. Essa união. Pode lembrar disso tem aqui. esse detalhe. Arthur, pode continuar depois. Não, acho que um pouquinho, talvez uma coisa um pouquinho menos ostensiva. Você acha que deveria mas ter tomado cartão? Não acho. E o Luciano? Também não. E você, Arthur? Vou falar sobre o ato primeiro e depois sobre a regra, o que não é regra, o que é regra. Eu acho que tanto o Luciano como o Veiga, eu acho que não precisa chutar a bandeirinha ali, porque tem o escudo ali do time, é a instituição. Acho uma falta de respeito, comemora, extravasa, mas acho que dessa maneira pode evitar ali até uma confusão externa. Só que regra, ou você aplica, a regra não é opinativa, ela não é opinião. Regra tem que ser igual para todo mundo. Exato. Se tomou lá, tem que tomar aqui. Se não tomou lá, não tem que tomar aqui. Então, mas aí é que eu vou falar pra vocês que hoje eu fui cedo, a hora que acordei, pesquisar a regra do futebol para entender melhor desse assunto. E na regra diz que o cartão amarelo ele deve ser aplicado se houver algum tipo de provocação na torcida do jogador, por parte do jogador, com a torcida adversária.
E com a comemoração do Veiga e a do Luciano, a gente vê uma grande diferença, então, com o Luciano afrontando a torcida do Corinthians e o Veiga um pouco mais contido. Pode ter sido isso. Só que na súmula do Luciano, ele colocou que era porque ele chutou a bandeirinha. E não provou. Exatamente. Então você vê também a divergência de árbitros e de cumprimento de regra. Exatamente. Porque se não tem um, não tem que ter para outro, se for, no caso, o mesmo motivo, porque ali o Luciano aplicaria-se a regra de provocação. Só que no caso, como está na súmula, que é a bandeira, aí fica sem sentido. Aliás, falando em árbitros e divergências, eu estou para trazer um árbitro aqui que atua como VAR. Aí eu quero ver ele tirar dúvidas de lances polêmicos. Ele vai vir aqui no SBT Esporte Mais. Estou conversando com ele, não vou falar nomes por enquanto, mas a gente pode ter a oportunidade sim de conversar diretamente com o árbitro, que atua dentro do VAR. E o que é muito importante. É muito importante a gente tirar certeza. dúvidas como essa, e a arbitragem tem sido polêmica em diversos jogos. Com certeza. Tem tido essa divergência em diversos jogos. É importante ter alguém aqui que explique aí o que está acontecendo com a arbitragem. Falta um padrão. Falta um padrão, não é de essa hoje. arbitragem sul-americana é diferente da brasileira, né? Tem essas diferenças. Ah, exatamente. Deixa fluir mais o jogo, Exatamente. a provocação é mais natural. Exatamente. Exatamente, é isso aí. Bom, fato é, vai ficar essa dúvida até, quem sabe, a gente trazer o árbitro aqui, poder explicar, a gente rever esse lance e ouvir dele. Outros lances polêmicos que hoje, por exemplo, o impedimento, que vai lá de uma forma minuciosa, ver se a unha estava na frente. São coisas. O que é pênalti, o que não é, o que é mão, o que não é mão. Teve um lance polêmico ontem no jogo do Ceará, se eu não me engano, em que foi anulado o gol do Ceará por toque de mão, porque o ângulo da câmera me parece que realmente foi toque de mão, mas torcedores gravaram de outra e viram que não foi. Então, assim, até o posicionamento das câmeras podem prejudicar. Você fica na mão ali, se não for algo de muita qualidade, você fica refém da tecnologia. Exatamente. Isso que hoje tem o VAR. Agora eu lembro alguns anos atrás que não tinha VAR. Como que não era essa arbitragem? Exatamente. Bom, vamos trazer esse árbitro, vamos ver o que ele fala pra gente, se ele tira as nossas dúvidas, a sua dúvida, você que adora o esporte, acompanha o seu time. Acho que a gente precisa saber, esclarecer algumas coisas, como funcionam. E tem coisa, meu amigo, que você só vê aqui no SBT Esporte Mais. Arthur, seu sonho foi já morar no Catar? Dependendo do sonho. Isso é assunto para o próximo bloco, não sai daí não, que daqui a pouquinho tem mais SBT Esporte Mais. E esse assunto Roger Guedes que tem rendido cada vez mais e mais. Não sai daí. Você está assistindo ao SBT Esporte Mais. Oferecimento Bluefit, a sua academia. Mactube, transformando sonhos em realidade. Plimbet, faz o plim que vai dar green. AutoZone, peça para quem entende. O que os sonhos podem fazer? Podem te levar para lugares mágicos. Podem te fazer superar. Podem te entreter. Podem te impulsionar. Os sonhos são capazes de tudo e nós ajudamos a realizar. Vinac Consórcios, há 45 anos realizando sonhos. Você está assistindo ao SBT Esporte Mais. Oferecimento Bluefit, a sua academia. Mactube, transformando sonhos em realidade. Plimbet, faz o plim que vai dar green. AutoZone, peça para quem entende. E essa semana o Boteco na TV recebe Pedro Fabrini e Aninha Diniz para falar sobre moda e hotelaria aqui no Boteco na TV. Você não pode perder. Domingo, 9 da manhã, tem Boteco na TV, aqui no SBT. Oferecimento CGTEC, segurança para o patrimônio, tranquilidade para você. Dia 12 de agosto, inaugura mais uma unidade da Milestones English no Eco Valley Shopping em Lorema. Garanta sua matrícula. Guarde, proteção inteligente, seu veículo completamente protegido. Estamos de volta com o SBT Esporte Mais. E você que acompanha o programa, eu tenho uma dica especial para você que adora o seu carro ou sua moto.
Na AutoZone você vai encontrar tudo o que precisa para garantir que a sua viagem de férias seja a melhor possível e com segurança para sua família. São diversos serviços gratuitos, atendimento de primeira e facilidade de pagamento, tudo em até 10 vezes sem juros. Na AutoZone você encontra óleos, baterias, acessórios e muito mais. São mais de 50 mil itens em autopeças e acessórios para o seu carro, moto e oficina mecânica. Se você ainda não conhece a AutoZone, não perca essa oportunidade. E o melhor de tudo, hein, é que a AutoZone está aberta todos os dias, trazendo ainda mais comodidade para você. Não deixa de visitar as lojas em São José dos Campos, Taubaté, Pindamonhangaba, Guaratinguetá, Jacareí ou Caraguatatuba e aproveitar muitas ofertas especiais. Pensou em peças e acessórios para o seu carro ou moto? Peça para quem entende. Peça AutoZone. Vamos continuar agora com o nosso bate-papo, essa nossa resenha esportiva. Afinal, o São Paulo joga hoje contra o time... Eu vou ter que fazer de novo. Contra o time dele, Pope Francis. Afinal, não tem como não seguir o chefe, não é mesmo? São Paulo e São Lourenço pela Sul-Americana. Marina, o que você espera desse confronto? O São Paulo... acredito que entra, talvez, com um pouquinho de favoritismo pela sequência de jogos, mas jogar lá é muito difícil. E o São Lourenço também, que é um time encardido. Encardido, é a palavra, encardido. Eu acho que vai ser uma partida bem difícil do São Paulo. São Paulo, faz tempo que eu falo isso, toda hora eu falo isso. Tá devendo, mais uma vez, tá na situação de dever uma resposta pro torcedor, porque... jogos ruins aí nessa sequência. O São Lourenço, ele perdeu no Campeonato Argentino, mas poupou todos os jogadores. Então vem com força máxima, vem embalado, vem querendo o sangue do São Paulo. E aí, Arthur? Difícil, São Paulo, jogo difícil. Jogo difícil. Contra o time de quem? Pope Francis. Você tá doido de enfrentar. Mas é o jogando seguinte, fora de casa. Um empate é uma vitória. Com certeza. Um empate Acha que excelente hoje... resultado. Bom, jogando fora de casa é sempre muito complicado. Mas é claro que eu queria falar desse jogo de hoje, mas também aproveitar vocês aqui para falar dos novos reforços do São Paulo. Acho que surpreendeu até os torcedores da forma que foi tratado. O torcedor de São Paulo não foi dormir, estava chateado, no outro dia acabou tudo isso. Porque me chega Rames Rodrigues e Lucas vai voltar a jogar em sua casa. O que você, Marina, espera desses dois jogadores? Realmente vai mudar as características do time? Vai melhorar? Você espera mais de um ou de outro? Quero saber a sua opinião. Eu gostei de ambas as contratações, acho que são dois grandes jogadores. O Rames vai preencher essa deficiência um pouco da qualidade, da ausência de qualidade que o São Paulo tem no meio de campo. Mas eu acho que o Lucas ele chega mais pronto para cumprir a função. Eu acho que ele vai ser uma coisa mais imediata, assim, a diferença que ele vai fazer. Rapidez, drible, qualidade para finalizar. Acho que até a parte de adaptação do Lucas pode ser um pouco mais rápida, até por conta já teve a sua passagem pelo São Paulo, é um jogador de muita qualidade. Super identificação com a torcida, então acho que vai ser bem mais fácil pro Lucas essa adaptação. E concordo com a Mariana também, acho que o Lucas aí nesse primeiro momento vai ser mais importante pro time de São Paulo. E o Rames é aquele jogador que vai dar aquela criatividade. E é um jogador que jogando bem um jogador acima da média. Acima da média. Pode fazer média. toda a diferença nesse time certeza. do São Paulo. Se ambos estiverem bem pro confronto do Morumbi contra o Corinthians vai ter um problemão aí pela frente. Porque enfrentar esses jogadores, o Corinthians que perdeu o principal jogador agora, que foi o Roger Guedes, mas não vai ser fácil. Você imagina a pressão do São Paulo, com sangue novo, com jogadores novos, para segurar vai ser difícil. Claro, a gente tá falando de um confronto, um segundo jogo, o Corinthians tem um gol de vantagem, tudo pode acontecer, o Corinthians não vai entregar fácil isso, mas o São Paulo prova que tá vindo com tudo. Eu acho que o Corinthians tá ficando um time cada vez mais sólido. Exatamente. Tomando menos gols, entende? Então acho que vai dificultar bastante pro São Paulo, mesmo com esses dois jogadores, eu acho que vai ser uma defesa ali difícil do São Paulo furar. E o Luxemburgo tem feito um trabalho no Corinthians muito bom, o que não parecia que iria acontecer no começo. Só que ele sempre foi um líder. Você até comentou com isso, que nas coletivas pós-jogo, ele via melhor onde ninguém conseguia ver. Eu era uma pessoa que chegava e falava, pô, Luxemburgo, o que você tá vendo? Que ninguém tá vendo? O que tá acontecendo? Eu criticava essa postura do Luxemburgo na coletiva, só que hoje a gente vê que ele trouxe o grupo pra ele, não, tô fechado com o grupo, vamos assim, vamos embora. Tô vendo as evoluções aqui no dia a dia e é o que tá refletindo em campo hoje. Isso faz toda a diferença. Quando o jogador sente que tem um líder, que abraça o grupo, que tá junto, isso faz toda a diferença, porque traz confiança para os jogadores. Quando muitos meninos inseguros entraram em campo, é o caso do Moscardo, 17 anos, se tornou titular
titular da equipe do Corinthians. Se não fosse o Luxemburgo, talvez ele estivesse jogando no Sub-17 ainda. Sim. Então ele apostou nos meninos, não é de agora que o Luxemburgo faz isso. Já revelou muitos jogadores e mais uma vez prova que não está ultrapassado, como muita gente também falou, Marina, quando ele assumiu o Corinthians e passou por aquela fase tenebrosa. Sim, acho que era uma questão de tempo, né? E ele enxergando, é o que eu falava da agenda positiva, mas é verdade, ele via evolução, mesmo que pequena, jogo após jogo, então foi o que eu falei, o Corinthians foi se solidificando e ganhando confiança, que é fundamental, que eu acho que estava sem confiança, e aí começou a ganhar confiança e jogar melhor. E da mesma forma que começou ruim, agora alcança 9 jogos sem derrota, que é um número que ninguém poderia acreditar quando começou aquela campanha do Lucha, que foi tenebrosa. Só que no meio do caminho havia uma pedra e Roger Guedes foi embora. Havia uma pedra de ouro no meio do caminho. Uma pedra de ouro, algumas, né? Algumas pedras de ouro ali, diamante ou de ouro, que é a saída do Roger Guedes. Qual o tamanho da falta que esse jogador vai fazer para o Corinthians? É enorme, enorme. O principal jogador, se fala Renato Augusto e Roger Guedes, coloca o Roger Guedes um pouco ainda ali, mais importante ali nesses jogos. Tinha já tudo, né? Lucão, o Pelé do áudio, ele que é rápido, pega as coisas no ar, é impressionante. E esse é o sentimento. Claro, eu já falei aqui, não tem como você, torcedor, esperar que o jogador tenha o mesmo amor pelo seu time. Isso não vai acontecer. Não, e é super normal. É super normal com uma proposta dessa. Mas, Marina e Arthur, vocês viram. Vamos assistir juntos mais uma vez esse vídeo, porque eu quero comentar com vocês, dar a minha opinião, você de casa também pode opinar, e saber de vocês. Roda o trecho que eles dá o tchau aí pra galera do Corinthians. Olá pessoal, estou aqui para anunciar minha saída do Corinthians. Estou muito feliz com a negociação. Era um acordo que eu tinha com o presidente do Ilho lá atrás, quando eu vim para o Corinthians. E dei meu melhor sempre pelo clube. Espero um dia poder voltar. E fica meu carinho a todos, aos torcedores que sempre me trataram muito bem, a todos os funcionários do clube, aos jogadores, que eu tenho um carinho enorme. E me ajudaram também nesse momento. E eu estou muito feliz, estou fechando com a equipe do Qatar, com o Al Rayyan. É um sonho que eu tinha de jogar lá, o presidente do Ilho sabia, o Corinthians sabia desde a época que eu vim. Então, onde eu decidi junto com a minha família que isso ia ser o melhor para mim no momento. Então, fica aqui minha gratidão especial para o Corinthians e vai Corinthians. Vai Corinthians num tom muito otimista. Marina, eu já falei aqui, acontece, normal, proposta, mas não faltou talvez uma orientação para o Roger Guedes se despedir de uma forma um pouco melhor? Eu ia comentar isso, achei o vídeo meio... Mas eu acho que ele é meio assim, né? Não é nada pessoal, frio, ele é meio não é pessoal, frio. Óbvio que não. Acho que pelo incentivo todo que ele vinha recebendo ali da torcida corintiana... 40 mil reais de Pix, né? Acho que falta um pouco ali de... Pois é. E só lembrando a torcida corintiana que a instituição Corinthians é extremamente maior do que qualquer outro jogador que passa. Time, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos. O clube é muito maior que qualquer jogador. Menos o Pelé. O Pelé é absurdo, né? Não, Pelé é um então acho que a torcida está chateada, mas lembra que o Corinthians é o Corinthians, São Paulo vai entrar, vai sair jogador e vida que segue. Exatamente. Bom, e tá acabando nosso tempo, mas vale lembrar que a frase meu sonho é jogar no Qatar também foi um pouco forçada. A gente entende, Roger Guedes, fica tranquilo, mas você dá uma forçada. Muito obrigado, meus comentaristas, pela participação no dia de hoje. É sempre muito bom receber vocês e receber a sua audiência de todos os dias. E não esquece que amanhã tem muito mais SBT Esporte Mais e vou receber os campeões da CAF, hein? Não tá imperdível o programa de amanhã. Então eu espero vocês amanhã a partir das 2 horas aqui no SBT Esporte Mais, que você já sabe, você tem muito mais esporte. Tchau!